do município de Rodeio, da Lei Aldir Blanc. E hoje temos um prazer muito grande de receber nos estúdios da e também professor de inglês, a Cleide Pizeta. Boa noite, Cleide. Equipe agradecendo aí por ter aceitado o convite e vir participar com a gente aqui. Ok, muito obrigada. Cleide, fala pra Eu morava quando criança no Rodeio 50, né? E minha mãe é do Pico e o meu pai do Rodeio 50. E aí eu passei a vida toda aqui, né? Então, sempre convivi, né, com a língua italiana e tudo mais. Então, isso inclusive foi o que fez com que eu desse start no meu projeto ali, que é o primeiro livro, que na verdade ele é o resultado de uma pesquisa do mestrado que eu fiz. Ah, que bacana. E É letras, português e inglês, né, e as literaturas. E daí eu fiz uma especialização em língua portuguesa e literatura, e em seguida eu fiz mestrado em educação. Só que daí a ênfase eu dei em linguagens. E com isso, quando eu terminei o mestrado, eu aceitei o convite de uma editora para fazer o meu primeiro livro, que foi uma pesquisa sobre as línguas que tem em Rodeio. Então fala um pouquinho pra gente. Queria até mostrar ele para ti. Sim. Esse livro aqui é Línguas de Imigração e Línguas Adicionais em um Contexto Biplurilingue. Então, o que é línguas de imigração? São a língua dos imigrantes, né? E aí a minha proposta aqui no livro é mostrar que a gente não tem só o italiano, mas o alemão também. E outras mais, né? Dentro do município de Rodeio. Por exemplo, né, o Casperite, essas regiões ali, a gente tem o contato, né, com o alemão também. E as línguas adicionais são as línguas que a gente aprende na escola, tipo o espanhol, o inglês, né? E eu trabalhei de uma maneira, eu fiz entrevista com alunos nas escolas, para ver qual línguas eles têm contato, tanto em casa quanto no contexto escolar. E aí a gente percebeu que muitos ainda têm contato com a língua de imigrantes, italiano, alemão. O alemão, né? Porém, ela vem reduzindo drasticamente, assim, o contato com essa língua. Então, é bem interessante a pesquisa. Foram 2 anos do mestrado em cima disso, e foi mais 1 ano para preparar o livro, né, para deixar ele pronto. E no teu ver, a língua está se perdendo o porquê? É vergonha do pessoal, dos mais novos cultivarem, ou falta de incentivo dos mais velhos, no caso, os avós, os pais? É que são vários fatores, não é um só, né? Então, por exemplo, a questão da globalização é uma interferência, né? E outras coisas mais, assim, eles vão focando mais em línguas, ou que financeiramente atrai mais, ou que culturalmente tem contato maior com outras pessoas. Então, vários fatores interferem para que a língua em si, ela reduza, né? E daí, claro, a ideia é manter até a proposta ali de ter a língua italiana no município de Rodeio, nas escolas. Inclusive, eu acho que deveria ter mais, assim como a língua inglesa também, que é uma língua que a gente utiliza bastante, deveria ser ampliado até para estimular. Porque a gente precisa também que o governo estimule. Vamos manter as línguas de imigração. Precisa partir de alguém. Porque se esperar... A gente sabe que se a gente espera uma decisão assim do povo em si, não vai chegar adequadamente. Precisa ter alguém que tome esse start para que desenvolva, né, o processo de línguas e mantenha. E você também está promovendo, para lançar em breve, um livro de romance? Eu já lancei. E eu consegui daí passar. Meu Deus, eu fiquei muito feliz. E aí agora ele já está pronto, que é esse daqui. E ele está em formato físico agora, né?
Esse daí é um romance. Eu saí um pouco da linha porque eu estava muito pesquisa, né? Se eu vou escrever um romance para ver se dá boa. Deu certo. Que bacana. E para os nossos telespectadores, como é que faz para adquirir? Tem para venda? Como é que funciona? Tem para venda. No meu Instagram, né? @CleideBT_Pizeta com S2Ts. Ele tá lá, acesso para entrar em contato comigo. E também tem um número de telefone lá daí para entrar em contato. E qual é a inspiração para ti criar um livro, fazer um romance, criar um romance? Na verdade, foi como é que eu vou explicar isso? Foi um problema de amor de uma amiga minha. Olha aí. Ela passou por uma situação, assim, que deu errado. E daí ela estava conversando comigo, desabafando isso para ela. Eu tive uma ideia. Vou usar isso para inspiração. E aí eu comecei a escrever. Parecia assim que a ideia estava na minha mente formada já. E depois de 9 meses, eu consegui terminar a história. Olha Só que porque é um processo assim que leva tempo, ler, reler, que não é só escrever e jogar qualquer coisa, né? E aí, ainda mais que eu sou perfeccionista, que tem que estar tudo certinho. Cada vírgula no seu lugar. Daí 9 meses depois eu consegui finalizar ele e publicar online, que está na Amazon, né? E depois daí deu certo ali da lei. Ah, que bacana. A música, né? Para criar uma letra de música, tem que ter uma inspiração, um amor, uma história, né? Tem que partir alguma coisa, né? A gente sempre parte de algo para poder desenvolver o conteúdo. E como está sendo a produção desses livros? Você fez quantos mil cópias? Eu fiz 200 cópias. 200? 200. Foi Daí, dessas 200, uma parte vai para as escolas, né? E que é doação, que é inclusive uma proposta da lei. Que eu entrei em contato com eles. E aí depois os outros vão para venda também. E bom, os desafios para criar e para editar um livro, tudo é custo, né, Cleide? E o incentivo da lei Aldir Blanc lhe ajudou bastante? Ajudou muito, porque assim, agora nesse momento seria muito difícil eu conseguir pagar uma impressão, pagar um diagramador, né? Então todo o processo ali leva tempo, leva dinheiro, né? Então o incentivo à cultura, eu acho muito importante isso. Até para novos autores, porque a nossa região é muito difícil. Inclusive, Santa Catarina é uma das regiões que menos lê. Então, eu acho muito importante, na nossa região, esse incentivo. Claro, é nacional, mas na nossa região, incentivar autores, escritores, para promover a leitura é muito importante. Que a gente até já passou, outros colegas seus e nossos conhecidos aqui de rodeio passaram por aqui também e falaram a mesma coisa, falta o incentivo, né? Porque para fazer um livro, o custo é muito alto, né? Alto. Muito alto. Daí eu pensei, é a minha chance de conseguir me mostrar como autora, né? Porque a gente vê tanta coisa nas redes sociais, principalmente, que a gente pensa, gente, como isso evolui? E autores, escritores, artistas em geral precisam ser destacados para mostrar o quanto de qualidade tem dentro de um projeto, dentro de uma história e o tempo que a gente leva. Né? Não é qualquer coisa. É muito importante, então, o nosso ouvinte, telespectador, adquirir os livros, ler bastante, né? Ler é cultura, né? Então aproveita. Para conhecer uma história, né? Desenvolver mais vocabulário, tem vários motivos que são importantes para a gente ler. Bom, você tem também página no Instagram, tem Facebook. Fala pra gente um pouquinho, passa os endereços para nós. Eu tenho a página no Instagram, né? É @CleideBTPizeta, né? Que é onde eu falo mais dos meus livros, da minha questão ali profissional. E aí eu tenho também uma página, eu tenho outras 2 páginas. Uma é sobre as línguas, que eu e uma amiga minha que mora no Peru, a gente trabalha com inglês e espanhol. Olha aí. E aí é @CleideEmarli Idiomas. Então a gente lá trabalha, dá dicas de inglês e espanhol. E uma página também com a Marli sobre literatura.
A gente que faz. bacana. Então as pessoas podem chamar você lá? Podem. Chama lá gratuitamente, né? Sim. Vocês tiram as dúvidas. A gente tira dúvidas para eles. Se quiser entrar em contato também para aulas, essas coisas, a gente está à disposição para conversar. Que bacana, então. Não tem dia, não tem hora. Tá pode mandar. Então, aproveita. Sobre a leitura, né? Entra em contato aí, que a Cleide e a Marli? A Marli. Marli vão passar para você certinho aí. E de inglês também, né? Sim. Eu sou professora, eu tenho uma microempresa e aí eu trabalho especificamente com aulas particulares de inglês. Há muito tempo que tu já está atendendo, você atende nas casas. Aqui, você era professora de escolas, né? Isso. Eu dei aula no Colégio Santo Antônio, né, aqui em Rodeio. Eu dei aula no Colégio São Paulo, até ano passado. E eu dei aula na FURB de Linguística também. E agora, então, seguindo aí o atendimento direcionado... Na minha própria empresa. Vamos esperar aí da Cleide para esse ano de 2025. Bem, eu comecei a escrever outro livro. Olha aí! Só que que notícia boa! Está indo devagarinho, né? Que precisa vir a ideia, não é tão fácil assim. E eu estou com a ideia também de ampliar ali a questão da minha profissão, então estou estudando mais sobre isso, estou vendo ali como focar na minha empresa em si, né? Então tô bem focada esse ano. Que bacana. Então vamos aguardar aí o próximo. Se chama assim, né? É assim que se chama, né? Que bacana. Pois é, e o que você diria para os jovens que estão na aula, estão começando, o que tu diria para eles a respeito da leitura? A questão da leitura em si, ela é aquela que desenvolve a escrita. Porque a gente percebe, como a gente percebe uma pessoa que lê bem, né? Que ela lê bastante, quando ela escreve bem também, né? Então, ler não é só ler livros, mas é ler tudo. Sei lá, uma bula de remédio, né? Qualquer coisa, um gibi. E a leitura, ela é importante, porque ela faz a gente parar. E a gente consegue conhecer outros mundos, só que por um meio de leitura a gente consegue relaxar. Sentar, nem que é uma página, antes de dormir, por exemplo. Isso já faz total diferença. E eu percebo, principalmente nos meus alunos, aqueles que leem, eles desenvolvem muito mais rápido, por exemplo, outra língua. Então, eles têm muito mais facilidade para acessar, para pensar em algo, para ter ideias novas, para um projeto. Então, é importante esse processo, principalmente ali na adolescência, na infância, né? O estímulo dos pais é importante também. Tem que ter a família. Não é preciso pegar um livro e ler tudo uma vez só. Então, ler um pedacinho hoje, um pedacinho amanhã, aos pouquinhos, né? Não sobrecarregar também. Então, tem aquela frase que diz: ler e coçar é só começar, né? Então, a partir do momento que a pessoa começa a tomar gosto por aquilo e diz: meu, mas é legal, deixa eu ler mais uma página. Quando vê, vai. Quando a história vai saber o que vai acontecer. É que nem assistir uma novela. É assim, né? Quer saber o que muito importantes nesse processo, porque eu vejo assim que aquela criança, aquele adolescente, que os pais dizem: não, vamos ler junto, vamos acompanhar uma história, eles têm mais amor por aquilo, sabe? Então faz muita diferença e ajuda na escola também. Hoje em dia, com essa modernidade que tem, no teu ver, não está mais acontecendo isso? Não tem mais esse incentivo? Até porque hoje em dia todo mundo na correria, né? Todo mundo na correria, isso. Tem incentivo, tem. Só que assim, a qualidade do que eles leem é diferente. Eu percebo assim que é mais quantidade do que qualidade. Então não tem aquele senso crítico, não. Peraí,
né? O que que será que realmente está certo isso aqui? Então é muita quantidade e pouca qualidade na questão de pensar o que realmente é importante, o que eu consigo separar que para mim vale a pena. Acho que esse fato de correria faz a gente não pensar muito, né? Até porque hoje em dia temos a internet, temos tudo rápido, celular. Né? Não tira mais tempinho para ficar lendo. A gente se sente mais ansioso. Uhum. Cleide, esse ano de 2025, o Brasil, vamos comemorar aí os 150 anos da imigração, colonização italiana, né? E você, como trabalhador da cultura e descendente italiano, o que você espera então da festa dessa festa que vai acontecer no Brasil e aqui em Rodeio, né? A respeito da imigração italiana. Eu penso que apresentações culturais, incentivo a pessoas que trabalham com essa questão ali de línguas também, jogos em italiano, coisas que estimulem o pessoal a conhecer o passado e entender porque ele é presente no presente e no futuro. Fazer projetos mesmo, focado, atividades que façam o pessoal, jogo de morra, é legal, né? E assim também conversar com escritores, gente que pesquisa sobre a língua, curiosidades, tem tanta coisa legal, né, para fazer, tem uma imensidão de ideias. Até aqui em Rodeio temos nosso o Gabriel tá nos assistindo aí, aquele abração especial, né? Grande parceiro nosso aí, ele que nos cast, né? E então futuramente estamos aguardando também tem os seus compromissos, né? Os microfones estão à inteira disposição para falar mais alguma coisa a respeito de alguma coisa algum assunto que não foi perguntado para ti. Não, acho que tá tudo ok, né? Só a questão ali de se o pessoal puder dar uma olhadinha no meu trabalho e no trabalho dos outros que passaram ali pela Lei Aldir Blanc, para incentivo principalmente. Acho que é bem importante, assim, até o pessoal da região focar um pouco mais, não olhar muito para fora e olhar mais para quem está dentro da região, do Vale do Itajaí em si, e perceber que a gente tem muitos talentos, só que daí às vezes precisa ser lapidado mais, né? Então, e tem um incentivo, que nem a gente fala muito, é muito comentado, o investimento financeiro, né? É o financeiro que precisa, né? Principalmente, que nem eu te falei, quem está em cima, digamos ali, a questão governamental, mas precisa ter esse olhar, até para não se perder. Porque às vezes, olha quanto conhecimento, né? Várias pessoas têm e às vezes vai com ela e se perde, né? Então, aqui, nós passamos agora aqui no TrentinaCast vários convidados e cada um com uma visão diferente. Foram para fora, voltaram, trouxeram novas ideias, né? É isso que engloba e todo mundo vai juntando, né? E rodeia para música, pro cinema, né? A escrita tem bastante autor, né? Até para ser uma cidade pequena tem bastante interesse na parte cultural. E assim não só Rodeio, mas as outras regiões também. Eu até foi a Fernanda Rezende que passou por aqui também, ela comentou que a filhinha dela também está começando a escrever, né, as suas historinhas também, né? Então desde pequeno já começar, né? E eles se inspiram, né? Tem inspiração. Eu vejo os mais novos assim. Eles dizem para mim, teacher, tu tem um livro, eu também vou escrever um. Aí eles começam a escrever, sabe? Isso é bem recompensador, porque a criança e o adolescente, eles precisam de exemplo para se desenvolver, para focar na cultura também, né? Então, acho bem legal. Que bacana.
acessar aí as informações a respeito das aulas, como funciona, né? Então, dos livros ali, o meu é o @CleideBTPizeta, com S2Ts, que é no Instagram, né? Eu não tenho Facebook. E outro Instagram é @CleideEmarliIdiomas, que daí a gente fala de inglês e espanhol e dá várias dicas aí para vocês. Que bacana. Kelly, muito obrigado. De nada, ter eu aceitado agradeço o convite por estar aqui, né? E poder me divulgar e com a ajuda de vocês. Que bacana, estamos sempre de portas abertas quando lançar um novo livro. Por gentileza, mostrar para a comunidade aí o seu trabalho. Tá bom, então. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Conversamos hoje então com a escritora e também a professora de inglês, a Cleide Pizeta, que passou por aqui no Trentina Cast. Trentina Cast, que é um programa aí, um projeto promovendo aí produtores culturais do município de Rodeio. E esse projeto foi contemplado aí pelo edital e fomento da cultura Aldir Blanc. Muito obrigado.